agradeço muito a oportunidade de gravar alguma coisa do que já vivi e vou explicar para vocês como é que eu entrei no Rotary, como é que eu me interessei pelo Rotary e imagino que se alguém está me vendo, vai me ver, ele pode dizer assim, poxa, realmente viveu bem, ou pelo menos iniciou uma atividade numa organização de voluntários, de forma que parece que gostou. E de fato eu gostei bastante e gosto até hoje. São 45 anos de vivência rotária e antes disso também eu tive o conhecimento, como é que eu iniciei a ver esta grande organização de voluntários no mundo. Eu era secretário, contador, auxiliar de contabilidade do Adel Caran, o engenheiro, e ele era secretário do Rotary Club Curitiba Norte, isso foi na década de 60. E ele escrevia as atas manualmente e eu passava a limpo para ele. Então foi aí que eu tomei conhecimento dos princípios e das missões, evidentemente, da organização. Mais tarde, vivendo no Juventus, na Sociedade no Juventus, no Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, Oswaldo Broslac, passou a ser presidente do Rotary Club Curitiba Oeste. E aí ele diz assim, olha, estamos fazendo uma campanha para melhorar a imagem do Rotary e você é jornalista, é colunista do Diário e eu aprovei o seu nome para ser o nosso convidado permanente semanal. Não vai lhe custar nada, você vai almoçar conosco no Grande Hotel Moderno, na reunião do Curitiba Oeste. E ali, para mim, jornalista, foi a grande oportunidade, a grande chance de manter contato e aumentar minhas fontes de informação, porque o Curitiba Oeste tinha o Guido Arzua, tinha Ivo Arzua Pereira, que tinha sido prefeito, tinha sido ministro da Agricultura, e para mim era uma fonte de informação. Então eu mais me aproveitei do Rotary do que o Rotary se aproveitou de mim. Para mim, colunista de certa forma famoso na época, né, no Diário do Paraná, havia só meus colegas Dino Almeida e Carlos Jung como concorrentes, entre aspas, e eu tinha uma fonte inesgotável de informações no Rotary. Então o meu contato foi ótimo, porque eu passei a me interessar a partir daquele momento, será que eu não posso buscar uma bolsa de jornalismo? Um ano, estudar no exterior e tal, fiquei com aquilo na cabeça e realmente foi bastante interessante o meu início no conhecimento de Rotary pelos líderes que eu conheci, pelas fontes que eu tinha para minha profissão jornalística e eu entrei, isso me ajudou bastante na minha carreira de jornalista. Quando eu digo para as pessoas sobre por que entrar em Rotary, eu conto essa minha experiência. Aumenta o seu mundo de informações e de relacionamentos. Então, em 69, quando eu entrei na Copel, eu tive boa experiência, já continuava no jornalismo e como Relações Públicas da Copel, eu passei a ter uma noção maior das coisas que aconteciam e transmitia isso para os meus leitores. Quando fui transferido pela Copel para Cascavel, eu continuei com aquela ideia de buscar no Rotary uma bolsa de jornalismo, olha, ficar estudando do exterior por conta da Fundação Rotária. A minha carreira e melhorar a minha atividade profissional seria uma glória. Em 76 passei a Cascavel e na Copel havia alguns rotarianos. Um deles era o
era o José Dantas Neto, médico do Segurança no Trabalho, e que às vezes me convidava para ir no clube, no Rotary Clube de Cascavel, e eu fui, mas sempre lá no fundo com a intenção de me candidatar a uma bolsa de jornalismo. Pois eu participei de uma reunião, 2 reuniões ou 3 reuniões, e quando eu queria mostrar o meu interesse de aderir, o Dantas me deu a seguinte notícia: olha, você já foi aprovado no Rotary, né? Aí eu vi cair por terra aquele meu sonho de bolsa de jornalismo. Mas se me arrependo? Não. Eu ganhei mais em ser um rotariano em Cascavel. Entrei no clube de Cascavel em novembro de 79 e permaneci na organização até hoje, são quase 45 anos, né? 44, 45 anos. Depois disso, lá em Cascavel primeiro eu já virei o protocolo, né? Porque falante, né? Relações públicas, jornalista, já me deram isso. E o boletim mensal que eu passei a fazer no Cascavel. Virei secretário e depois presidente em 85, 86. Quando secretário, o nosso presidente diz assim: o que nós vamos fazer nessa cidade? 25 anos de Rotary e não havia o segundo clube em Cascavel. Eu disse: olha, eu aceito o cargo de secretário se a gente criar um novo clube. Então foi a minha primeira experiência na criação de clubes, e depois eu vou descrever mais sobre essa maravilhosa experiência de criar novos clubes e tentar manter ou recuperar muitos. Nós criamos daí o Rotary Clube Cascavel Harmonia. Foi um grupo maravilhoso e que Cascavel expandiu bastante. Esse foi então minha primeira experiência como criador ou participante na criação de novos clubes. Um dos projetos maravilhosos que nós tivemos naquela época em Cascavel foi plantar na estrada entre Cascavel e Toledo, são 39 quilômetros, colocamos a cada 5 metros, a cada 50 metros, uma árvore dos dois lados. Os dois clubes se reuniram e plantaram. Esse foi o primeiro grande projeto ambiental que nós do Rotary tivemos lá em Cascavel e Toledo. E uma curiosidade: a festa nacional do porco no rolete foi iniciada pelo Rotary. Se alguém não sabia, passa a saber agora. O grupo de Cascavel ia acampar no Bosque da Sadia, em Toledo, e ali era iniciado então essa festa nacional. Festa era local, né? Local do porco no rolete, e depois virou nacional. Então nós temos a nossa presença numa festa fantástica que existe naquela região e que acolhe todo ano muita gente. Voltando eu era presidente e o governador, presidente do Cascavel em 85 e 86, e o governador era o Mário Piloto. Nós tínhamos o distrito 4730 e 4640 dividido entre abaixo da rodovia da 277 e acima era outro número, 4730. Os distritos naquela época começavam em Paranaguá e terminavam em Foz. Então, os clubes de Foz até Paranaguá, abaixo da 277, era o 4640 e acima o 4730. No meio do meu mandato, a Copel me transferiu para Curitiba, bem na minha gestão. Então ficou um problema muito grande. Em novembro eu tive que sair do Cascavel e fui transferido para trabalhar em Curitiba junto à diretoria da Copel. O Mário Piloto
eu consultei o governador e disse assim, governador, eu estou sendo transferido, como é que eu faço? Eu tenho na relação de clubes, vários clubes pequenos, com 10, 15, 20 sócios, e eu gostaria de entrar num desses clubes. Eu até disse o nome dos clubes que queria entrar. O governador diz assim, de jeito nenhum. Você vai entrar em Curitiba no meu clube, o Rotary Clube de Curitiba, que na época tinha 106 membros. E eu disse assim, pois é, mas o que eu vou fazer num grupo tão grande? Eu posso ajudar outros clubes na minha atividade. Então, digamos assim, talvez essa pretensão minha estava errada e o Mário me admitiu daí, o clube me admitiu de 20 de fevereiro de 86, eu passei a pertencer ao Rotary Clube de Curitiba. Na sequência, fui secretário, fui protocolo nesse clube e editor do boletim semanal do clube durante 25 anos. Então, é só para lembrar que o Curitiba, para mim, o Rotary Clube Curitiba, o mais antigo do distrito, o pai de todos praticamente, porque ele expandiu desde 1933, que é a fundação do Curitiba, ele expandiu para o norte, que o primeiro clube foi o Jacarezinho, no Paraná, e depois, em Santa Catarina, foi o Joinville, bem mais tarde. E criou outros clubes também que a história conta com muito brilho, né? A história brilhante, ela conta realmente a existência de mais clubes e filhotes apadrinhados pelo Rotary Clube Curitiba. Na sequência da atividade em Rotary, eu virei presidente em 93, 94 do Rotary Clube 92, 93 do Rotary Clube de Curitiba, porque eu não tinha completado o mandato. Nesse período, governadores como Robson Guilherme Moura, Mário Piloto, o Henrique Lencésar entrou mais tarde no Curitiba. Eu sei que na época o Robson tinha dito o seguinte, você não completou o seu mandato e você vai ser novamente presidente do clube. Eu não sabia por que esta palavra do Robson e do Mário Piloto. É que eles queriam que o Curitiba, depois de 10 anos, apresentasse um candidato a governador e tinham me escolhido. Eu não sabia, nunca imaginei. Primeiro, nunca imaginei ser rotariano e muito menos governador. E daí a candidatura que foi dada, que foi aprovada pelo Rotary Clube Curitiba, ela foi apresentada no período certo e nesse período apareceu, eu tive que disputar com mais um companheiro. Quando eu soube o nome do companheiro que concorria comigo, eu falei para o meu clube, puxa, o Rubens Elke Braga é muito meu amigo, é meu irmão e eu gostaria que vocês abrissem mão dessa candidatura em favor dele, porque eu não gostaria de concorrer com um companheiro, um amigo tão grande como tenho com o Rubens. E parece-me que eu também soube que o Rubens Elke Braga falou com o clube dele, o Mercedes, que fizesse a mesma coisa, porque ele diz assim, poxa, eu não vou concorrer com o Polaco, né? O Polaco ele é chamado assim, me chamava assim, o Rubens me chamava. Mas parece que os clubes não aceitaram retirar a candidatura, a exemplo de outros acontecimentos anteriores no distrito. No tempo em que o Leomar Kaminski era candidato e o Robson Moura também era candidato e as eleições eram feitas durante a conferência, o Robson Moura, em Guarapuava, abriu mão a favor do Leomar Kaminski, a sua candidatura, e foi aceito, na verdade, o clube, né? Ele convenceu o clube a retirar, porque ninguém é candidato de si. A gente, no Rotary, dentro do esquema hierárquico, evidentemente, você não é dono da candidatura e você não é o sozinho, né? Você representa uma
uma profissão e você representa o seu clube, onde você está afiliado. Pois daí no outro ano, de acordo, foi feito um acordo, o Robson foi governador em seguida do Leomar Kaminski. Eu convivi com todas essas situações porque eu estava em Cascavel. Nesse período, fui relator em algumas conferências de alguns trabalhos feitos maravilhosos também. Então, a gente tinha essa experiência. Enfim, o que aconteceu que nas reuniões para definir o escolhido governador para 96, 97, entre eu e o Rubens Elke Braga, a comissão não chegava a uma conclusão. Fizeram 2, 3, 4 reuniões e a regra era essa: o presidente da comissão de indicação, ele tinha o voto de Minerva e sempre dava um empate com o voto duplo dele, que desse empate. E daí, com isso, era a governadoria, a gestão era do companheiro Fernando Caldas. E nesse período, na gestão dele, eu era diretor de eventos, no caso. Então, eu, durante a candidatura e o processo eleitoral, eu não podia falar em público, porque ia caracterizar uma indução para votarem em mim. Mas, enfim, o que aconteceu? Como havia um empate, o processo, pelas regras do Rotary Internacional, é que os clubes tinham que votar por cédulas. Cada clube, de acordo com o seu tamanho, tinha X votos, né? Clube com até 30, 35 tinha um voto, enfim, um pouquinho mais. Assim, o Curitiba tinha 4 votos, porque ele tinha mais de 100 associados. Enfim, houve o processo eleitoral. Não podia nenhum dos candidatos aparecer em público e fazer campanha. Fazer campanha entre aspas ou sem aspas, né? E o que aconteceu? Era o clube, pela regra muito justa que o Caldas comandava, implantava, os clubes deveriam ler os currículos dos 2 candidatos. E após isso, o clube, de uma forma secreta ou aberta, votava em quem o clube iria votar e mandar a cédula. Eu ganhei sim a eleição de uma forma que eu não gostei, tá? Porque deu, parece-me, 45 votos a favor de mim e 15 para o Rubens Braga. Eu não gostei desse resultado e sempre disse e digo até hoje, 28 anos depois, porque foi a primeira vez na história do distrito, pelo menos do distrito reformado, que houve votação via cédula. Há um desgaste, sim. Qualquer disputa tem fragilidades, né? Então, mas enfim, fui eleito governador, perdi uns 3 ou 4 meses, digamos, dentro da forma, nos preparativos, e perdi alguns eventos, inclusive. Eu lembro que no começo, quando fui apresentado ao Colégio de Governadores, eles tinham uma reunião formal e informal todo mês, e eu disse uma vez que quando me deram a palavra, depois de me aplaudir como governador eleito ou indicado, eu peguei e disse assim, levantei e disse assim: não tenho palavras para fazer. Ao que o Guido Arzua, ex-diretor de Rotary do Rural, diz assim: então traga um dicionário, né? Já que você não tem palavras, então você venha com o dicionário. Ele era muito brincalhão e eu não me esqueço disso até agora, que a primeira vez que eu disse assim, pois eu estou emocionado e não tenho palavras para agradecer, daí o Wilton de pronto diz assim: então traga na próxima vez um dicionário, dando risada, e todo mundo evidente riu. Preparando a gestão. Primeiro, eu já conhecia, por causa dos cargos que eu exerci de relações públicas, desde o tempo do Sérgio Levi, do Robson, do Ivo Arzua,
como governador, então eu tinha um relacionamento, eu estava sempre no distrito. Quando vinha no tempo em Cascavel, na comunicação, eu criei o Disque Rotary, lá para o programa Disque Rotary, e trouxe isso quando vim para Curitiba, esse programa. Junto com Elon Garcia, nós fizemos muita gente tinha que buscar as informações, queria recuperar. O rotariano que estava viajando ou que não pertenceu a um determinado clube, ele tinha que recuperar. Não era uma obrigação, mas é que para ficar 100% rotariano, ter assim, cumprir com o seu dever como sócio, ele tinha que recuperar no negócio. Então, como é que nós fizemos? Nós criamos o Disque Rotary via rádio. Era um sistema da Telepar que nós colocamos, a pessoa ligava para um determinado número e tinha as informações de que reuniões tinha naquela semana, naquele dia, naquele esquema. Então, nós criamos isso. E daí, no jornal Indústria e Comércio, eu mantinha, independentemente dos cargos, mas como Relações Públicas do Distrito, eu tinha uma coluna semanal. Essa coluna semanal é a Servir Rotário. Dentro daquilo que o Rotary preconiza, que ninguém é dono das funções e dos cargos, não pode ficar eternizado, eu cheguei lá 5, 6 anos depois e disse assim, olha, eu estou passando essa tarefa de colunista do Rotary no jornal Indústria e Comércio para o Mário Piloto. Depois disso, o Bernardo Bittencourt, meu afilhado no Cidade Sorriso, passou a trabalhar nisso aí. Enfim, nós tínhamos informações semanais na Indústria e Comércio. O que eu posso dizer assim, como governador, preparando a gestão? 20 meses antes de assumir, nós bolamos a base praticamente da gestão, onde fazer uma conferência do distrito. Sérgio Levi, na época, meu grande amigo, como até hoje ele diz assim, por que não inovar? Por que não fazer essa conferência fora de Curitiba, fora do distrito? Daí ele me sugeriu, por que não fazer em Camboriú, né? Eu de pronto disse assim, Camboriú ficou meio complicado, olha que isso foi em 95, né? 94, 95, nós estávamos preparando a gestão, 94, 95, a gestão já para 96, 97. Aí eu descartei e pensei, por que não fazer na pousada do Rio Quente, né? Então seria longe. Mas a equipe toda, eu dividia com a equipe com o Dinarte, com o Gerendac, todas as equipes, o Fantique, o Toniel Santos Neto. Então eu distribuí com ele, onde é que nós vamos fazer isso aqui? E pegamos a ideia de dizer, por que não fazer em Foz do Iguaçu com o outro distrito, ou talvez mais um distrito lá da Argentina. Então, disse assim, poxa, ficou bom. Isso foi em novembro de 94. E simplesmente nós combinamos, eu liguei para o governador eleito do 4640, Valdir Pagnoncelli, que era o meu grande amigo, jornalista, radialista e dono de rádio, com quem eu tive relacionamento quando estava em Relações Públicas na Copel, no Oeste e Sudoeste. Então eles diziam, topo na hora com você, tranquilo. E aí vamos fazer o outro, 4840, que era o distrito da Argentina e era todo o Paraguai. 4840. Ligamos para o Julio Martim e combinamos também um encontro preliminar em Puerto Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Fomos lá para Puerto Iguaçu e combinamos para fazer uma reunião com 3 distritos, uma triconferência, né? Lá naquela cidade de Porto Iguaçu, e depois fomos para o Hotel Bourbon em Foz, combinamos consultar o presidente eleito, o Luiz Giai, através do diretor Pretoni, que nosso diretor era o Pretoni. Nós fizemos a consulta,
e dissemos assim, queremos fazer uma conferência com 3 distritos no dia tal, na época tal. No mesmo dia, naquela época não tinha, só tinha o telefone e a comunicação não era nem por e-mail, né? Não havia muito uso naquele esquema, era por fax. A gente fez a carta, passou o fax e 4 horas depois o diretor Petroni nos ligou e disse assim, olha, o presidente Luiz Vicente Jai gostou muito da ideia, mas ele ficará bem mais alegre se vocês acrescentarem mais um distrito da Argentina e do Uruguai, o 4960, e mais um distrito do Brasil, e se forem 5, o próprio representante do presidente será ele, né? Será o Luiz Jai. Então foi assim, daí nós ligamos para o nosso, por indicação do Pretônio, no 4960, Juan Arrieta Gonçalves e mais o Ari, no nosso companheiro do 4740, e eles toparam também integrar esse grupo da Pentadistrital. Vocês não imaginam que emoção muito grande e como preparar uma conferência em que os 5 líderes maiores dos distritos teriam que trabalhar junto. Posso contar que os preparativos foram maravilhosos, a história seria longa para contar de todos os caminhos que nós tivemos para organizar uma conferência em que eu digo que é difícil você imaginar 5 governadores se reunirem, se desvestirem do individualismo para trabalhar em comum. E olha, correu tudo bem, viagens, nós chegamos aí a Poçadas, o grupo inteiro, o grupo se reuniu em Curitiba também, e nós sempre tratando dos assuntos da organização. Resultado, de 20 a 22 de março de 1997, essa conferência foi realizada em Foz do Iguaçu. O nosso distrito 4730, ele foi com 800 rotarianos. Então, vocês podem imaginar que evento nós ganhamos, o entusiasmo nosso, a integração que nós tínhamos, a motivação no nosso distrito era tamanha que nós tivemos mais rotarianos do que o próprio distrito anfitrião da sede, o 4640. E cada um tinha uma característica de como pagar, como fazer e tal. E ocorreu que foi uma história muito boa. Nós tivemos a felicidade de, junto com a nossa conferência, de 2.000 rotarianos não cônjuges, porque cônjuge deu muito mais, praticamente o dobro, houve a convocação também de uma reunião, a conferência presidencial das novas gerações, tá? O nosso companheiro, grande companheiro, que nos deixou recentemente, ao seu Antimo Vezoso, ele coordenou todo esse evento e o evento ocorreu no hotel dele em Foz. O nosso estava no Rafaim, que a capacidade naquela época era maior que do Bourbon. Enfim, foi a primeira vez nessa gestão nossa, do Luiz Vicente Jai, que se falou em juventude. Tanto é que nossa bandeira são 2 jovens segurando a tocha, e a partir dali que passou-se a falar em juventude em novas gerações. É um privilégio nosso, tudo bem, uma bolação fantástica, tudo bem. O slogan da nossa gestão era: construa o futuro com ação e visão. E
a imagem que nós temos é essa cor aqui, a cor do tijolo, tá? E todas as motivações foram feitas de que nós estamos construindo um mundo com ação e visão. Os brasileiros mesmo até criticavam muito, achavam que tinha que ter visão e ação, tá? Mas a tradução literal do inglês foi: construa o futuro com ação e com visão, com ação e visão. Ok. A partir dali também, na nossa gestão, e peço desculpas que quando se fala no passado tem que se referir a coisas que a gente viveu. No nosso distrito era comum, na verdade, o governador apenas falar nas visitas oficiais, nos momentos. Eu tive o privilégio de ter a minha mulher, Cristina, como rotariana desde o Gralha Azul. Então, sempre ela tinha lugar de destaque ao lado do governador para dar mensagem para a Associação de Senhoras Rotarianas ou para os cônjuges em geral. Não havia visita nas 75 visitas que nós fizemos, ela fez parte da nossa mensagem. Isso ocorreu também na Assembleia Memorável Distrital, antes de começarmos a gestão, na cidade de Irati. Até a Cristina me lembrou hoje, lembre-se da Assembleia Distrital Memorável que a gente colocou como inovação fora de Curitiba, pois não é que nós tínhamos previsto X refeições para esta Assembleia e tivemos que fazer em 3 fases, tá? Porque havia o dobro de pessoas previstas. Então todo o pessoal que se lembra, o pessoal da equipe e principalmente o pessoal de Irati e da região de Ponta Grossa, que foi uma das mais especiais assembleias distritais de preparação. Lembro que nós tinha gente de pé lateralmente no prédio da Universidade de Irati. Que mais? Durante o período da gestão, nós criamos vários clubes. A nossa ideia é que se criasse clubes e não se descuidasse de manutenção dos associados. Pois eu até brinco até hoje que desde 79, quando eu entrei em Rotary, sempre se falou em criar novos clubes e não perder ninguém. E todas as fórmulas já foram tentadas e a gente, 45 anos, 44 anos depois, nós continuamos com a mesma dificuldade. Mas nós criamos de cara o clube de Bituruna, o Rotary Clube de Bituruna, que durou 7 anos. Foi o Arido 4740, que ele é médico do estado e ele disse para mim lá em Anaheim, onde nós tivemos um treinamento internacional, disse assim: o primeiro presente que eu vou te dar será um clube em Bituruna, porque era a região em que ele atendia profissionalmente e ele tinha então liderança e fundou. Então foi o primeiro clube logo que nós assumimos o mandato de governador. O segundo clube estava pronto, muito pronto já no final da gestão do companheiro Alage. A lista já estava pronta pelo companheiro Fernando Caldas, do Paranaguá Taguaré, que foi o terceiro clube já com mulheres integrando a entidade. O Paranaguá Taguaré viveu 25 anos, praticamente durou 25 anos, da companheira Maria de Lourdes Caldas, que ela passou agora por Rocio, evidentemente que não deu certo por questões que a própria crise entre lideranças determina, né? Então, porque outro clube que nós fizemos na gestão foi o Pontal do Paraná, contra tudo e contra todos. Até o pessoal de Paranaguá achava assim, mas é muito difícil
ter um clube em Pontal do Paraná. Pois esse clube durou também 25 anos. E mais tarde, nós tínhamos na gestão, quando eu recebi do companheiro Alage, um X número lá. Eu sei que quando entreguei para o Jairo, meu sucessor, nós tínhamos 2.061 sócios. Claro que logo que o governador assume, em 1º de julho, há baixas. O pessoal, antes de terminar o mandato, pega e baixa o negócio. Eu sei que foi na nossa gestão que a gente ultrapassou a barreira dos 2.000 associados. As outras conquistas foram projetos de subsídios equivalentes, outros jovens. Nós tínhamos aberto, antes até de assumir a governadoria, intercâmbio de jovens na Polônia, né? Em vista da minha atividade como editor de um jornal polonês e rotariano, secretário, nós abrimos 19 vagas de jovens, intercâmbio de jovens com a Polônia. Eu sei que foi uma das grandes conquistas. Durante a nossa gestão, a gente deu muita ênfase para Rila, que nós tivemos um Rila fantástico também. Enfim, e nós trabalhamos sempre com a imagem do jovem com a tocha na mão, acesa e dentro da renovação. O pessoal do Rotaract era muito participativo na nossa gestão e fizemos muita coisa a favor da juventude e da comunidade, principalmente, integrando os jovens nos planos e no planejamento e nas ações de cada um dos clubes. Depois da governadoria, a gente continuou ajudando o distrito em todos os momentos. Governador, uma vez até o governador, quando sai do seu mandato, ele continua obrigado, entre aspas e sem aspas, a ajudar o governador do momento. E nessa sequência, na gestão do Joaquim Monte, foi criado a Comissão Distrital de Liderança e que o Joaquim Monte pediu que nós trabalhássemos nisso. Todos os governadores assistentes, eles eram subordinados, entre aspas, ou pelo menos administrados por esta comissão de liderança, Comissão Distrital de Liderança, através da nossa pessoa. Com o Monte era muito fácil trabalhar porque ele fazia tudo. A gente só acompanhava o entusiasmo de trabalho do companheiro Monte. E quero descrever que foi durante a nossa gestão, a gestão do Construa o Futuro com Ação e Visão, que o Rotary Internacional criou o cargo de governadores assistentes, que era Assistant Governors, né? Então, a tradução literal ficou governadores assistentes, porque nós somos latinos, né? Então nós gostamos do cargo com ênfase maior, porque na verdade o que o Rotary queria era ter assistentes de governador, né? Então nós chamamos de governador assistente. O detalhe, não havia uma normatização, o que caberia para cada um desses governadores assistentes fazer. Pois eu revelo para vocês, com muita alegria e honra, de que foi o Joaquim Monte que ele mesmo redigiu a sugestão para a Rotary Internacional para normatizar a função do governador assistente. Então essa foi uma contribuição do nosso distrito 4730 na gestão do Joaquim Monte. Depois, na gestão da companheira Silvia Campos, que foi secretária executiva da minha gestão, da gestão 96-97, ela me indicou para ser coordenador da imagem pública na Zona 23. Eu também exerci bastante a atividade com relacionamento na zona toda. Não havia, digamos,
esta tecnologia que nós temos hoje de comunicação. Então é a coisa mais difícil. Uma coisa, falando em tecnologia, na nossa gestão 96, 97, nós tínhamos só os representantes de grupos, né? Cada grupo havia representante do governador para grupo de clubes, que depois esse pessoal todo virou governadores assistentes, com cada um tendo X clubes para atender, em nome do governador. A forma de comunicação da nossa governadoria aos clubes era o início do uso dos e-mails, né? E nós tínhamos só para comunicação visual o Orkut. Então era raro a pessoa que tinha Orkut na sua vida. Então nós usamos muito pouco, não era muito usado. Mas o e-mail era a forma instantânea de comunicação dos assuntos da governadoria com os clubes. A gente, ao visitar um clube, ou então por carta, a gente pedia que o clube indicasse o representante do clube para comunicação instantânea. E cada clube tinha um e-mail com o governador pelo qual a gente se comunicava. Antes de eu fazer a visita oficial, eu já mandava o programa e o interesse do que eu queria com o clube. Então, na reunião do clube da semana anterior, o nosso representante de e-mail, né, comunicava então o que o governador fazia. Na época não tínhamos essa facilidade dos e-mails massivos como nós temos hoje, ou outros programas, aplicativos que existem. Eu escrevia carta por carta e assinava carta por carta e colocava no correio a comunicação com o clube. Praticamente todo mês o clube recebia alguma carta do governador. E a carta mensal era redigida, obviamente, e feita por mim mesmo, porque eu fiz cartas mensais para outros governadores e quando chegou na minha vez, obviamente, eu me diverti, entre aspas, né, com todas as notícias. Foram 12 cartas mensais, bem comunicativas e são históricas até hoje. Eu não sei, uma hora a gente pode dispor isso para o pessoal de uma forma digital. Eu fui representante do presidente em 2 conferências. Em 2001, no tempo, o representante do presidente na conferência do Distrito 4510 era o Marcelino Chaves, e aconteceu que um mês antes da vinda dele ocorreu o falecimento da esposa dele. E, em função disso, ele não tinha condições de ser o representante, então eu fui convidado para suprir. 20 dias antes eu fui convidado na conferência, quando normalmente são 3 meses a gente recebe para se preparar melhor. Eu recebi então a incumbência de ser o representante. Era o Frank Devlin o presidente na época, e a conferência ocorreu em Água de São Pedro, em São Paulo. Foi maravilhoso porque, como eu tinha o costume de ser acompanhado pela minha mulher e nas suas mensagens também, então a Cristina teve também tarefas muito especiais nesta conferência em Água de São Pedro. Tinha nascido na África a minha neta, a segunda neta, a Paula, e naquela época ela nasceu em março, 25 de março, e nós tinham poucos dias e a minha mulher nem tinha visto ainda a fotografia na época, então 2001, que já tinha comunicação. Nós combinamos que quando a Cristina estivesse fazendo uma palestra com umas 500 pessoas num outro ambiente, enquanto eu estava com os outros rotarianos fazendo a reunião em outro local, nós homens os rotarianos paramos a reunião e fomos ao ambiente onde a Cristina estava
concluindo a sua palestra. E aí na tela nós colocamos a foto da minha neta que tinha nascido naquele momento. Então foi uma coisa indescritível em termos pessoais e familiares daquela conferência. O fato do Pedro Luiz, era o governador na época, e a Naura, até hoje são nossos irmãos por causa de uma simples visita, simples modo de dizer, porque representar o presidente numa conferência, num distrito forte como foi o 4.510, é uma coisa que não tem preço, na verdade, e ainda mais as emoções que nós tivemos. Coincidiu também que em 2005, Glenn Estes, né, também nos transformou representante, porque também numa conferência, e coincidentemente foi o distrito 4.310, o evento ocorreu em Água de São Pedro de novo também. Então, novas emoções, novos reencontros e novas conquistas. Na conferência do Frank Devlin, como estava acostumado no final da conferência a ver assim um relato do representante sobre o que viu e vivenciou durante a conferência, eu criei um quadro assim bonito. Eu disse assim: eu estou escrevendo ao Frank Devlin neste momento um e-mail, né? Então vocês vislumbrem um e-mail. Presidente Frank Devlin, estou mandando este e-mail para lhe dizer que, e daí descrevi totalmente as coisas que ocorreram lá. Então usei essa figura do e-mail para o presidente saber da coisa. Na sequência, depois como ex-governador, a gente teve muitos outros desafios. Foi com muita emoção e muito susto quando a Rosinha Brofman e o Saul me convidaram para ser o representante dele no IGE, com o distrito 6.170 no Arkansas, como a pronúncia. A primeira reação minha, eu digo, não, tudo bem, estou muito honrado, mas eu não sei falar inglês, eu tenho só o inglês ginasial. Aí a Rosinha diz assim, não interessa, o Saul, com todo aquele seu jeito maravilhoso, ele diz assim, não, você não precisa falar inglês, você é o meu representante, você, né, praticamente me disse, se vira, ele não tinha esse palavreado, mas diz assim, não, mas você consegue atingir. Então nós fomos em 91 para Arkansas, por distrito 6.170 e era 617 e ali fomos recebidos, tivemos em 17 cidades, escolhemos 5 profissionais e nesse período foi um desafio profissional. Como a indicação da minha profissão era comunicação social, jornalismo, eu fiquei sempre nas casas dos profissionais, até de diretor de jornal, todos os que faziam comunicação naquele distrito nos Estados Unidos, eu fiquei sendo anfitrionado. Eu lembro que as dificuldades de comunicação eram muito grandes, de minha parte sim. Mas durante 3 meses eu tive um treinamento com os 5 companheiros nossos no inglês. Eu sei que convivendo nos 35 dias que nós tivemos no estado de Arkansas, no distrito, eu sei que o último discurso fui eu mesmo que escrevi. Aí o meu pessoal, depois que eu fiz o speech, né? Eles assim, mas como é que pode, Surek? Você não sabia nada de inglês e como é que você escreveu isso aí? Eu digo, bom, quem está 5 meses ouvindo e vocês falarem em inglês toda hora, obviamente que eu consegui aprender. Então eu fiz um discurso na cidade de Eldorado, na despedida
nossa de lá, sem ajuda de nenhum dos membros. Nós fomos agraciados, fomos na conferência do Distrito 6170 e ali alguém do governo, do Estado, né, que o governador era Bill Clinton, nos entregou um diploma nos declarando como embaixadores da boa vontade do Estado de Arkansas para o mundo. Então nós temos como lembrança essa nossa atribuição. Na premiação das conquistas dos clubes, a gente criou a figura do semeador. É uma figura bastante conhecida, bastante representativa no estado do Paraná e principalmente vindo da colonização polonesa, em que eles não vinham ceifar, né? O estado do Paraná tem a figura dentro da sua bandeira, o ceifador, ou seja, mas a característica nossa foi que a colonização polonesa foi o João Zack Paraná, foi o escultor, ele criou essa figura do o semeador e que representa, na verdade, o início de tudo. A ceifa depois é a produção que o Paraná tem. Nós usamos essa figura para premiar os nossos clubes e os nossos vencedores. Essa é a grande alegria nossa de poder contribuir com uma imagem relacionada. Fui coordenador da conferência tridistrital 2019, no tempo do Jorge Agudelo Franco, em Foz do Iguaçu, onde também tivemos uma experiência fantástica de presença, com o grande problema de pós-pandemia. Quase que nós não pudemos fazer a conferência com 3 distritos em Foz do Iguaçu, em vista de proibições por causa da pandemia. Então, novos desafios, novas conquistas. Enfim, foi também uma conquista maravilhosa como rotariano, como governador e tal. Eu poderia resumir, nesse momento, o que eu sinto depois de 45 anos, sinto dentro da nossa organização. O que eu, de acordo com o que nós fizemos, conquistamos, vivenciamos e oferecemos na nossa organização, servir, ser voluntário, são características que só as pessoas com perfil de bondade, perfil de companheirismo, perfil de amor, na verdade, ao que faz e a si mesmo, né? É possível você dar uma clareza de por que estamos aqui, por que vamos continuar aqui. Definir o futuro do Rotary foi um dos pedidos nesse roteiro aqui dessa entrevista. Eu acho que nós temos que nos reconstruir. O mundo mudou tanto, o mundo sofreu tanto e que a gente não consegue vislumbrar com facilidade quais são os nossos próximos passos. Ser mais empático, buscar novos talentos, criar novos projetos. Eu tenho a impressão seguinte, nós temos que exagerar um pouquinho na nossa capacidade de raciocínio e de planejamento para chegar ao seguinte, como amenizar as dificuldades das pessoas que integram as comunidades nossas. O mundo está tão atropelado pelo excesso de comunicação que existe e poucos rumos que a gente vislumbra para a gente continuar servindo. Mas enquanto houver pessoas de boa vontade, pessoas com perfil de se doar, é impossível que esse mundo não seja melhorado. Então eu volto a usar
a minha frase, a frase que norteou a nossa administração de construa o futuro com ação e visão. Se você só pode construir isso se tiver tijolos colocados na construção, tijolos ou algum produto que erga. Você só tem que ter algum conteúdo dentro desta construção, e esse deve ser bom. E você não pode também levantar umas paredes, equipar essas coisas todas se você não colocar uma boa proteção. Essa proteção é o zelo que nós temos, a nossa própria capacidade de servir. Então, dar de si antes de pensar em si, construa o futuro com ação e visão. Ação e visão. Se você separar isso, não funciona. Então, eu quero parabenizar o nosso distrito por ter esse projeto Memória. Gostaria de descrever mais e mais ainda os sentimentos que eu tenho sobre a nossa organização e o amor à organização. Nossos 3 filhos usaram o intercâmbio de jovens e, ao voltarem, se transformaram pessoas diferentes. Então, quem participa dessa organização, ele só tem a melhorar, tem a ser vitorioso naquilo que fez, faz e fará pelo bem servir.